pessoal, eu estou aqui com a Tatiane Gimenez, ela é da Associação Brasileira do Consumidor. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre crédito, sobre cartões de crédito, endividamento com o banco, com os cartões de crédito. Ela tem muita coisa interessante para falar para a gente. Então é o seguinte, Tatiane, em primeiro lugar, obrigado aí por me receber. Obrigada aí. E a ideia então é conhecer um pouquinho da tua história, né? Discutir um pouquinho aí, contar um pouquinho do que está por trás desse mundo gigantesco aí do crédito, dos bancos, das dívidas, etc. Minha história começou quando eu me formei advogada e comecei a atuar na área do consumidor. Eu fui contratada para ser advogada de um escritório de cobrança e naquele escritório eu tive contato com ações revisionais de contratos bancários, ações onde os clientes discutiam as taxas de juros, os juros sobre juros, as ilegalidades no cartão de crédito, no cheque especial. Foi aí que eu me interessei pela área bancária, de direito bancário, mas do lado do consumidor. Então foi aí que eu fui convidada a trabalhar na Associação Brasileira do Consumidor como advogada e eu comecei a engajar nessa área de defesa do direito bancário, mas em prol do consumidor. E comecei a atuar na matriz em Santana e depois nós montamos a nossa filial aqui em Santo André. E quanto tempo mais ou menos tem aí a associação? A associação mesmo tem em torno de 15 anos. Nossa. 15 anos que foi fundada e a minha filial aqui em Santo André tem 5. Tem 5 anos. Aí eu iniciei trabalhando com eles em Santana, só que como tinha uma demanda muito grande do pessoal do ABC, DMR, e esse pessoal é difícil de deslocamento daqui para São Paulo, aí veio a ideia da gente montar um apoio ao consumidor bancário aqui no ABC, que foi a que a gente montou aqui em Santo André. Legal. E aí, nesse tempo todo, aí você deve ter uma série de histórias interessantes para contar pra gente, né? A respeito dos bancos, do crédito, dos cartões, o que aconteceu na vida de muita gente, né? Sim, tem muita irregularidade nessa área do direito bancário, principalmente em razão assim, do autoritarismo dos bancos. Tem uma situação interessante que aconteceu de um cliente que tomou um dinheiro emprestado do banco para abrir um negócio e deu o carro como garantido o pagamento do empréstimo. No meio do caminho aconteceu alguns imprevistos, ele não conseguiu pagar o empréstimo e veio me procurar. No contrato identifiquei uma série de taxas abusivas, juros sobre juros, existia valores em que ele havia pago para escritórios de cobrança e que esses escritórios não haviam repassado ao banco. Então havia parcelas em aberta com o banco, mas que na verdade ele já tinha pago. Foi aí que a gente ingressou com uma ação na justiça para reduzir a parcela, para expurgar os juros sobre juros e para arrumar essas irregularidades de parcelas pagas que não foram repassadas ao banco. Nós tivemos uma sentença procedente, o juiz determinou que o banco limpasse o nome do meu cliente que estava sujo, o banco não cumpriu, aí foi aplicada uma multa de R$500 por dia, o banco continuou não cumprindo, depois de 60 dias de descumprimento, o juiz decidiu ele mesmo limpar o nome do cliente, oficiou o SPC Serasa, mandou limpar e aplicou ao banco uma multa que deu em torno de R$50 mil, por conta do descumprimento da decisão judicial. Com esse dinheiro o cliente quitou o empréstimo e ainda ficou com crédito pelo dano moral que ele sofreu, porque ele ficou 60 dias com o nome sujo, mesmo depois do juiz mandando o banco limpar, porque estava errado o que o banco estava fazendo. Então foi uma indenização moral aí que ele teve. Entendi. O que eu acho interessante do que você fala é que isso aí contraria um pouquinho uma certa ideia que as pessoas têm de que parece que o banco está acima de tudo. Se o banco tem muito dinheiro, está acima da lei, está acima do bem e do mal. Está mostrando que a coisa não tem nada a ver com isso. Não é assim não que funciona. Na verdade, o que eu vejo é que o banco ele abusa do direito quando o cliente está sem amparo de um profissional, não digo nem advogado, mas um profissional que entenda do assunto. Porque aí ele leigo, ele não tem ferramentas para argumentar com o banco. Então o banco fala que vai penhorar dinheiro na conta, que ele vai perder os bens, que ele vai perder a casa.
Já vi muita gente vindo desesperada que tem uma dívida no cartão de crédito e o escritório de cobrança ligou dizendo que ele vai perder a casa. Mentira, não perde. Não é assim que funciona. Então eles colocam muito medo nos consumidores, uma coação para que as pessoas paguem suas dívidas, e aí paga com juros abusivos, paga com tarifa indevida, por medo de sofrer alguma coação, perder os bens. Então a dica é que contrate um profissional, seja um advogado, um especialista na área de finanças, alguém preparado para orientar o consumidor, para que não sofra essa coação. Existem casos também de pessoas que comprometem muito do seu salário com empréstimos, seja ele consignado ou pessoal. Então eu tenho muito caso de gente que vem aqui e fala assim, eu não estou recebendo nada de salário. Tudo que acredita no banco fica pro banco. Ele trabalha 30 dias e não fica com R$1. Escravidão. Escravidão, ele trabalha só para pagar o banco. Então está errado, porque pela lei a pessoa não pode comprometer mais de 30% do salário. E o banco vai comprometendo e vai comprometendo, então tem gente que vem aqui com 80% do salário comprometido. Então os outros 20% é para quê? Para pagar uma gasolina, para pagar um transporte, para pagar moradia, não tá. Se tiver um filho na escola ainda... Não tem como. Então assim, uma dica que eu dou, além da cautela na contratação de empréstimos, pedir os contratos. Peça os contratos de empréstimo. Fui lá na loja, adquiri um veículo, peça ao vendedor, eu quero a cópia do contrato. Eu te envio na sua casa. Não, eu quero agora. Porque eles não enviam depois. E aí você fica esperando e realmente não enviam. Então todo mundo que vem até mim, e eu perguntei a cópia do contrato, o banco não deu. Realmente, o banco não dá. Mas peça na loja. Porque ali na loja, na hora, o vendedor vai te dar. Porque ele tá querendo te conquistar, você está comprando carro. Então com certeza na hora ele vai te dar uma cópia. Então peça a cópia. Fui no banco, fiz um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal, peça para a gerente a cópia. Eu te mando em casa. Não, eu quero agora. Não vou sair daqui sem minha cópia. Que eles dão. Mas se a gente não exigir, eles não vão cumprir. Eles não dão. É direito do consumidor. Porém, se o consumidor não pede, não exige, o banco não dá. Entendi. Muito obrigado. Olha, eu falei aqui com a Tatiane Jimenez, ela é da Associação Brasileira do Consumidor. Acho que o papo foi muito legal, muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Obrigada, até a próxima.